Esta é a história do dia da Rádio Observador. Estará o PS a enfrentar uma crise de identidade? Cumpridas essas exigências, o PS deverá honrar a palavra dada aos portugueses, não se constituindo como um fator de instabilidade política. Assumimos assim o que designamos como uma abstenção exigente no Orçamento do Estado, que é a expressão de uma oposição firme, mas também construtiva e responsável. No final de uma reunião da Comissão Política Nacional do PS, José Luís Carneiro anunciou a abstenção do partido à proposta de orçamento do Estado para o próximo ano. O líder socialista justificou esta abstenção, exigente, com a necessidade de garantir a estabilidade, mas sem evitar críticas ao documento. Uma reunião em que se fez ainda um balanço muito positivo dos resultados das eleições autárquicas, ao mesmo tempo que na televisão Duarte Cordeiro destoava ao dizer que o PS não teve um bom resultado. Isto numa semana em que a maioria absoluta de Ricardo Leão em Loures pode deixar os socialistas a refletir sobre lições a tirar e que acaba com a proposta do partido para apoiar António José Seguro nas presidenciais. Vou conversar com Rita Tavares, grande repórter da secção de política do Observador, que segue de perto a vida do Partido Socialista. Eu sou Luís Soares e esta é a história do dia de quinta-feira, 16 de outubro. Bem-vinda, Rita. Olá, Luís. Rita, começamos pelo dia de terça-feira, em que houve várias reuniões de estruturas do Partido Socialista, ainda no rescaldo das autárquicas, e que culminaram na decisão de uma abstenção exigente do PS ao orçamento. Esta foi uma decisão pacífica dentro do Partido Socialista? Bom, o PS já sabia há muito tempo que não tinha outra opção que não essa, não é? José Luís Carneiro, aliás, já tinha dito logo quando concorreu à liderança como candidato único, que quem viabilizava o programa do governo, como o PS fez, teria de desbloquear um instrumento de governação central como é o Orçamento do Estado. Por isso, em certa medida, havia esta expectativa e não houve assim uma grande surpresa quando Carneiro anunciou que ia propor isso mesmo ao grupo parlamentar e à Comissão Política Nacional do Partido. Por todas estas razões que eu aqui elenquei, também não foi propriamente uma decisão contestada. O PS não está num momento assim áureo, ainda assim há alguns socialistas que questionam até quando é que o PS vai ser o partido que desbloqueia e que vai dar a mão ao governo e viabilizar orçamentos, e uma das vozes que se ouviu foi precisamente a do ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, que deu uma entrevista na SIC Notícias à noite, onde deixou duras críticas à proposta que o governo apresentou e que o PS vai viabilizar. Disse que a sua execução é impossível, que o exercício orçamental feito é virtual, que o excedente não sairá do papel. Ao mesmo tempo, também não apareceu a defender outra coisa que não fosse a abstenção, porque lá está, ninguém compreenderia que o PS estivesse agora a desencadear uma crise política. Não só há a percepção de que isso não é desejável pelos eleitores, como o próprio Partido Socialista precisa de um bocadinho mais de tempo para se reorganizar. Reorganizar, e agora também que passaram as autárquicas, Rita, é de esperar alguma mudança na forma de gerir o atual momento político por parte do PS, em função também daquilo que foram os resultados eleitorais? As preocupações que agora vão surgindo por parte dos socialistas vão mostrando, sobretudo, essa preocupação com o futuro mais próximo, mas também a mais longo prazo, por exemplo, sobre os diferentes orçamentos ao longo da legislatura e qual o estilo de oposição que o PS terá de fazer, o que leva a acreditar que sim, que alguma coisa vai ter de mudar, sobretudo para tentar tirar o Chega do lugar onde se vai colocando de líder da oposição. A narrativa do Partido Socialista face aos resultados das autárquicas de que falaste foi de que o sistema continua bipartido e que a distribuição do poder local veio mostrar isso mesmo. Depois de nas legislativas terem ficado com menos deputados do que o Chega, o PS veio agora dizer que reconquistou o seu lugar de partido do arco da governação, de ser a alternativa ao PSD. Portanto, há esse sentimento de urgência em o PS ganhar a iniciativa política diante do governo e conseguir marcar pontos no terreno da oposição. Se tudo correr como previsto, ainda para mais,
E é bom ver aqui e fazer este parênteses que não tem sido propriamente a prática dos últimos anos, mas se tudo correr como previsto e dentro dos calendários regulares, estamos a 4 anos de qualquer ato eleitoral nacional e isso... É muito tempo. Mas, por um lado, dá tempo ao PS para se reorganizar, ao mesmo tempo é um desafio para um partido como o Partido Socialista, habituado ao poder, manter-se à tona durante este longo período. A verdade é que a análise feita pelo secretário-geral socialista em relação às autárquicas é de que os resultados foram positivos, mas também há vozes, Rita, no partido que destoam dessa leitura. Sim, e são logo duas vozes de peso quanto a mim. Um é o ex-líder Pedro Nuno Santos e outro é o socialista que muitos membros do Partido Socialista queriam que um dia fosse líder, Duarte Cordeiro. Vou começar por Duarte Cordeiro, que veio destoar de forma muito clara num comentário que fez no canal Now sobre aquilo que José Luís Carneiro tinha dito dos resultados eleitorais. Ao contrário do que o líder do PS disse, Duarte Cordeiro diz que não foram bons resultados e que Carneiro só pode ter dito isso porque falou antes de ter o quadro completo e de ter a noite eleitoral fechada. O líder tinha visto nos resultados de domingo que o PS voltou e que tinha um resultado favorável, no comparativo direto com o desastre que tinham sido as legislativas, jogou muito com a expectativa dos socialistas, que era muito receosa, para dizer que o partido voltou ao seu lugar no tal bipartidarismo e que continua com uma implantação local ao nível dos grandes e que o Chega não cresceu como se previa. Duarte Cordeiro disse outra coisa, disse que este paralelo com autárquicas não se justifica e que o PSD neste momento é quem tem o poder absoluto e que isso não é bom para o Partido Socialista e que em circunstância alguma se pode ver naquilo que aconteceu no domingo um bom resultado para o PS. O outro crítico foi Pedro Nuno Santos, que se focou mais na questão do Chega, que foi a outra parte do discurso do líder do PS, que se vangloriou por o Chega não ter crescido aquilo que tinha colocado como fasquia. O próprio André Ventura. Sim. E ficou apenas com 3 câmaras, olhou para o copo que provavelmente o Chega vê como meio cheio, olhou para o copo como meio vazio e Pedro Nuno Santos está mais do lado do copo meio cheio e diz que o Chega teve um crescimento significativo, passou para o triplo no território nacional, teve uma penetração muito grande nas áreas metropolitanas, onde o PS perdeu influência e que, portanto, contrariava assim a leitura que tinha sido feita por José Luís Carneiro, que tinha amesquinhado o resultado do Chega. Ou seja, apesar de Pedro Nuno Santos falar do Chega, o recado é para o PS. O recado é claramente para o Partido Socialista que, ele usa a expressão não se iludam, é mesmo para chamar a atenção dos socialistas de que aquilo que aconteceu nas autárquicas não foi bom. Curioso nisto é que foi Pedro Nuno Santos que escolheu ainda e que preparou este processo autárquico e não José Luís Carneiro, que apenas o conduziu no terreno, porque a liderança acabou por cair no colo. Cair no colo, sim. Já vamos continuar a conversa com a Rita Tavares, agora fazemos uma curta pausa. Estamos de regresso à conversa com a Rita Tavares. Outra voz dissonante que aparece é a de Ricardo Leão, presidente da Câmara de Louros, que reforçou o resultado ao conquistar maioria absoluta na autarquia, com um discurso contracorrente ao de alguns elementos do partido. Ele esta semana deu uma entrevista aqui na Rádio Observador, com críticas a elementos do PS, que reforçou também nessa reunião da noite de terça-feira. Rita, como é que o partido está a encarar esta vitória e o reforço de votação de Ricardo Leão, depois das críticas feitas antes e durante a campanha ao discurso do presidente da Câmara de Louros? É um ponto de reflexão que alguns socialistas consideram que é importante que o PS faça nesta altura, que alegam que este período de oposição deve servir para o partido, lá está, se reposicionar e trabalhar a proximidade com as populações também, mas isto também não quer dizer que quem acha que esta reflexão deve ser feita considera que de repente ter um partido a falar e a usar as armas de Ricardo Leão, o polémico autarca Ricardo Leão, seja o caminho a seguir. Há divisões no partido sobre isso, que ficaram, aliás, muito evidentes quando aquelas polémicas conhecidas dos despejos em bairros municipais em Louros, em Dona, em Piedade, nas palavras de Ricardo Leão, e as demolições de barracas no talude militar também no Conselho, quando essas polémicas apareceram, ficou evidente que isso é uma coisa que, de facto, está longe de ser pacífica. A maneira como Ricardo Leão reagiu, ser pacífica no PS, a prática e a forma de comunicar de Leão foi muito criticada nessa altura. Chegou mesmo a haver até um artigo assinado
pelo ex-líder António Costa. Uhum. Que Ricardo Leão disse que estava muito bem na Europa. Exato, em resposta ao artigo, Exatamente. não é? E o artigo era a defender a honra do Partido Socialista como se houvesse ali uma base original do partido que estivesse a ser ferida por este autarca. A forma como o Ricardo Leão tem encarado os problemas, como o das barracas em Loures e com o apoio popular, ao que parece, pelo que foi o resultado da eleição em Loures, Rita, pode fazer o partido mudar de estratégia? É delicado, porque de facto o Ricardo Leão reforçou a votação, teve maioria absoluta em Loures e no município que é o mais populoso que o PS tem em mãos nesta altura. O PS só entrou mesmo em Loures, é o 6º maior município mais populoso, nos 5 primeiros ficou tudo na mão da AD, do PSD, e portanto Loures é assim o município mais significativo em termos de população que o PS tem nas mãos e vai com certeza fazer com que recolocar o debate sobre saber onde é que o partido se deve posicionar, se só agarrado à tradicional matriz ou se vai atrás daquela tentação de ser pragmático e de ir mais com os ares do tempo, ir atrás de um certo ambiente em que os temas que agradam aos partidos populistas acabam por dominar o debate e dar assim umas respostas por vezes mais parecidas com aquelas que estão a ganhar espaço no palco mediático. Essa questão pode fazer com que o partido, lá está, tenha aqui neste período de reflexão, reflita também sobre isto, sobre se temas como a imigração, por exemplo, a segurança, se estão a ser temas que estão a ser agarrados pelo partido da forma correta e de uma forma que diga às pessoas, não é? E que as populações reconheçam que algo está a ser feito naquilo que elas criticam. Que ela critica. Rita, já aqui falámos da abstenção exigente que faz lembrar António José Seguro, sendo que José Luís Carneiro e Carlos César vão propor o apoio precisamente a Seguro nas presidenciais, na reunião da Comissão Nacional do PS em Penafiel no domingo. É um apoio também inevitável? No contexto atual e tendo em conta a incapacidade que a esquerda demonstrou até agora de encontrar uma solução alternativa, fez com que isto sim fosse inevitável, o apoio a António José Seguro. O facto de Seguro ter avançado tão cedo, aproveitando até uma declaração na altura do líder Pedro Nuno Santos, que era líder na altura, que fez uma declaração, dizer que era um dos nomes possíveis no Partido Socialista, acabou por dar um empurrão a Seguro, e limitar com este avanço um pouco o terreno à esquerda e quanto mais o tempo passa, os apoios vão se manifestando e esse espaço vai encolhendo e foi isso que acabou por exemplo, afastar do terreno figuras como António Vitorino, António Sampaio da Nova, que se calhar conseguiam uma maior união entre os socialistas do que António José Seguro, porque apesar de ter sido líder do partido, é uma figura que tem dificuldade em colher o apoio de algum PS e até será curioso ver que tipo de participação estes mesmos socialistas estarão em campanha, o que é que vão fazer nos próximos meses. Acho que há muita gente que vai desaparecer. E depois até é curioso, porque tu falaste aí na abstenção de agora, a abstenção exigente, e eu até me lembrei que muita da acrimónia que existe no Partido Socialista com o Seguro, em algum Partido Socialista, evidentemente, com o Seguro, vem do seu tempo como líder, quando estava a Troika no país e Pedro Passos Coelho era primeiro-ministro e Seguro tinha um papel muito difícil na oposição e no primeiro orçamento da Troika, o de 2012, anunciou uma abstenção que também adjetivou na altura. Violenta na altura, não é? Tal como José Luís Carneiro fez agora, na altura não era exigente, era uma abstenção violenta, que é lembrada até hoje, sobretudo pelos seus críticos e não com uma memória muito carinhosa, já que considero que o PS na altura estava mais próximo do governo de Pedro Passos Coelho do que era desejável. Entre esses encontrava-se, por exemplo, na altura Pedro Nuno Santos e também, claro, António Costa, que depois desafiou a liderança de Seguro, mas pronto, fecha-se o ciclo agora. Seguro está de volta, de alguma maneira, ao PS e com uma nova abstenção adjetivada a acontecer no partido. Rita, e com tudo isto, estará o PS a atravessar uma crise de identidade? É inevitável, mas eu diria que não é de hoje, não é depois destas autárquicas, essa questão do reposicionamento e da reflexão sobre o caminho a seguir nasceu sobretudo no pós-legislativas, que foi quando o PS teve aquele tombo e é um trauma que ficou, e nunca o PS tinha estado na posição em que está hoje ao nível nacional, é o terceiro partido na Assembleia da República, tem menos deputados
do que o Chega. Tentou usar estas autárquicas para maquilhar um pouco as olheiras, mas a verdade é que o problema e a incerteza de quanto valeria numas novas legislativas que acontecessem agora de repente continua a pairar. E o debate sobre essa reflexão que muitos reconhecem como necessária, ainda continua por fazer no partido. E já se sabe como é que é a realidade política nacional. De repente, por um parágrafo qualquer, o calendário de repente acelera e pronto. E é preciso tomar decisões nessa altura. Exato. Obrigado, Rita. Obrigada, Luís. Rita Tavares é a grande repórter da secção de política do Observador. Segue de perto aquilo que se passa dentro do Partido Socialista. Nesta História do Dia, deixo também 3 coisas a ter em conta esta quinta-feira. O Sindicato dos Profissionais da Polícia marcou para esta tarde um protesto nacional. Tem o objetivo de denunciar o que diz ser o desinteresse do governo em incluir no orçamento a resolução dos problemas que afetam os polícias. Vai ser em frente à Direção Nacional da PSP. A fundação que organizou a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa abre a primeira linha de apoio a projetos destinados a jovens ou liderados por jovens. As iniciativas têm que abranger áreas como educação, formação, espiritualidade, saúde mental ou cidadania. Guimarães recebe o espetáculo O Sonho de Cortés. O ícone mundial da dança flamenca, Joaquim Cortés, regressa a Portugal para apresentar o novo espetáculo, uma fusão entre tradição e contemporaneidade. É às 21h30 no Multiusos de Guimarães. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar. O som que escutámos no início do programa foi recolhido pelo jornalista João Gama. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Luís Soares. Até amanhã.